Olá, sou Alex Cabral, professor de História do 8º ano, Fundamental 2, do Colégio IP. Nós vamos fazer uma aula sobre a independência dos Estados Unidos e para isso eu vou dividir essa aula em duas etapas. Então quero que você acompanhe essa aula com seu fichamento em mãos, ou seja, material que você já tem, todo ele pensado no seu próprio livro. Então o que nós iremos trabalhar? Nós iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América, tendo como objetivo analisar os impactos e desdobramentos das ideias iluministas nas sociedades europeias e americanas. Nós já estudamos o iluminismo, já estudamos a Revolução Inglesa e agora chegou a hora de, a partir disso, entender como é que se formou esse país que é a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Veremos também, ou tentaremos entender o processo de formação dos Estados Unidos, assim como os conceitos de Estado, nação e país. E por último, identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios. Para isso, como é comum em história, como na verdade é obrigatório em história, a gente tem que entender o hoje a partir do que ocorreu no passado. Assim, você tem aí algumas imagens de personagens que refletem a cultura pop americana. Aqui, por exemplo, você tem a figura de um personagem de videogame, do Street Fighter, onde ele tem tatuado a bandeira americana. Aqui você tem o Tio Patinhas, aqui você tem o Superman, o Homem-Aranha e o Pica-Pau. O que todos eles têm em comum? O fato de que todos vestem as cores da bandeira americana. Ah, mas Alex, e o que está fazendo o Zé Colmeia como intruso aí? Embora ele não vista as bandeiras, a cor das bandeiras americanas, ele vive, o personagem vive, em um parque ambiental chamado Yellowstone. É o primeiro parque ambiental da história moderna que nós conhecemos. Então, por trás de todos esses desenhos, gibis, histórias, bem como filmes e músicas, existe uma ideologia americana. Por que dessa ideologia? Qual o interesse deles? Como é que isso foi criado? É pensando nisso que nós vamos estudar esse capítulo. Mas também você tem outras imagens, como por exemplo, a Capitã Marvel. Você tem a Mulher Maravilha, também vestindo as cores da bandeira americana. Um desenho de muito sucesso nos anos 80, chamada Super Amigos. O desenho era chamado de Super Amigos, hoje é a Liga da Justiça. E onde era a Sala de Justiça? Era exatamente na cidade de Nova York, porque afinal de contas é o centro do mundo. Como os Estados Unidos conseguiram chegar a uma potência mundial como eles são hoje? Como 13 colônias do outro lado do oceano, separado da sua metrópole, no caso a Inglaterra, conseguiu chegar a esse nível. O imperialismo americano é fruto do século XIX, mas a formação do país, da República dos Estados Unidos, é fruto do século XVIII, e a sua colonização começa mais de um século antes, por volta de 1620. E é sobre isso, sobre a colonização e a independência dos Estados Unidos, que nós iremos tratar nesse capítulo. E, a partir daí, nós iremos entender esse patriotismo tão comum nos Estados Unidos, onde não é preciso ser um dia especial para eles hastearem a bandeira deles, seja dentro de casa ou mesmo nas ruas, como um dia qualquer. Assim, primeira questão, item 1 no seu fichamento, a gente precisa entender, contextualizando Europa e Américas em meados do século XVIII. Como estava a Inglaterra nesse período? Inglaterra, que era a metrópole, a dona da terra. Bem, a Inglaterra já era uma monarquia parlamentar desde 1689. Nós estudamos isso durante o processo chamado de Revolução Inglesa. A Inglaterra passaria pela Revolução Industrial em meados de 1750, não tem uma data precisa. E a Inglaterra também passaria pelo Iluminismo, sobretudo com os personagens John Locke na política, Montesquieu na política e Adam Smith na economia. Todos esses assuntos aqui, monarquia parlamentar, nós já estudamos, iluminismo também, e a Revolução Industrial vocês veem em geografia. Esse é o contexto da Inglaterra, mas só a Inglaterra tem relação direta com a colonização dos Estados Unidos? Não.
você ainda tem a França. A França estava marcada por um contexto de absolutismo monárquico, onde Luís XIV, chamado de Rei Sol, foi a expressão máxima dessa forma de governo chamada absolutismo. E as colônias ibéricas, ou seja, Portugal e Espanha, formam os chamadas colônias ibéricas. Elas já dominavam o que hoje nós chamamos de América Latina, e essas colônias elas eram bastante ricas graças ao ouro e à prata extraídas daqui e enviadas para a metrópole. Só isso? Só esse contexto? Ainda mais. Essas colônias ibéricas, elas têm uma questão peculiar. É comum as pessoas dizerem que o Brasil, por exemplo, tornou-se um país um pouco atrasado ou muito atrasado porque aqui foi colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos foi colônia de povoamento. Isso é muito comum de se ouvir, mas é absolutamente errado. A historiografia moderna já desde os anos 70, já não trata disso. As colônias ibéricas apresentaram desde o início um projeto colonial organizado e muito bem planejado e metódico. Ao passo que as colônias inglesas, no caso dos Estados Unidos, vivido uma falta de efetivo projeto colonial, muito diferente desse daqui, sem a tutela do Estado. É o que nós chamamos de negligência salutar. Então observe, teve uma forma diferente de se colonizar aqui e uma forma de se colonizar aqui. E o motivo para o desenvolvimento dos Estados Unidos não está ligado à ideia de colônia de exploração ou povoamento, porque toda colônia era para ser explorada. Então, colônias de exploramento ou colônia de povoamento, ou exploração, melhor dizendo, esquece isso. Nós iremos ver que toda colônia era para ser explorada, mas existem alguns detalhes que fizeram com que os Estados Unidos tomassem um caminho diferente do nosso. Mas que caminho foram esses? O que eles fizeram? A gente vai continuar a falar sobre isso na segunda aula, ok?